Eu ainda me lembro do dia em que vi Kill Bill pela primeira vez. Lembro de ir à locadora e alugar o VHS por R$1. Era um filme de ação com uma mulher que lutava pra caramba e que buscava vingança pelas pessoas que a fizeram mal. A Jornada da Noiva é uma das histórias mais repletas de referências do cinema norte-americano, mas me recordo de ficar abismada, feliz, um pouco atônita. Eu era uma menina, podia ser eu. Eu podia crescer, lutar artes marciais e lutar com espadas e derrotar vários vilões. Ok, menos. Mas você entendeu. Anos mais tarde, veio a nossa querida Reyzinha em Star Wars arrasando demais, que claro não poderia ficar de fora. Uma catadora de lixo de Jakku com o inesperado e assustador domínio da força que entrou em uma história que há anos vem representando o público masculino e que os nerds amam. Colocar uma heroína nesse tipo de filme poderia ser um tiro no pé, mas a escolha tanto da atriz como da personagem foram devidamente acertadas. E é aí que entra a tal da representatividade. Eu sei, parece um daqueles textos bonitos que você lê por aí em alguns posts de Facebook, mas saiba que para nós, no caso as mulheres, você poderia colocar aqui qualquer grupo que não seja o padrão homem branco classe média. É muito mais do que isso. Representação é a possibilidade de você ver a si mesmo em outro corpo. Assim como é possível que o homem se veja em um Peter Parker ou um Rambo e se sinta representado. O mesmo serve para nós mulheres. Então veio Capitã Marvel e antes mesmo de lançar, o filme já estava envolvido em várias polêmicas por conta das declarações envolvendo a atriz protagonista do filme, Brie Larson. Mas queria enfatizar aqui no valor em que esse filme traz para a sociedade. Eu gostei do filme, ele não é um filme bom e nem ruim. É um filme mediano que serve de engajamento para Vingadores 4. Os produtores pareceram não querer arriscar muito com uma história mais complexa, então só deram aquele arroz com feijão básico que não é lá uma refeição, mas tapa o buraco do estômago. Os efeitos visuais não me incomodaram, mas o que vocês podem estar estranhando é o fato de que a Capitã Marvel já possui seus poderes e não conta aquela história de como ela ganhou. Conta, mas é apenas por flashbacks, bem rápidos inclusive, o que não aprofunda a história dela, o que é mais difícil de se engajar com a personagem. Parece que eles não dão tanta profundidade para personagens femininas, nem em filmes solos delas. Poxa, MCU. Isso acontece com a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate nos filmes da Marvel. Você conhece o Thor, o Capitão América e até o Homem de Ferro, mas a Viúva Negra surge do nada, você não sabe nada da história dela e ela não tem um histórico de relacionamento com ninguém nos filmes. Até o Gavião Arqueiro ganhou um pouco de história e ela não. O Capitão América, por exemplo, tem um amigo dele, você conhece a história dele, o Homem de Ferro tem um relacionamento com o pai dele, o Thor você conhece a família dele inteira, o Gavião Arqueiro você conhece a família dele no filme anterior ao Guerra Infinita e... Foi a Guerra Infinita? Depois eu boto aí nos comentários. Acho que foi em Guerra Infinita que fala da história do Gavião Arqueiro, ou foi antes, eu não me lembro agora. Mas, voltando, Viúva Negra não tem isso. E quando a Viúva Negra fala um pouco da história dela, vira até uma piadinha depois. Naquela hora que ela conta para o Hulk que parte do treinamento dela foi tirar o útero dela e tal, eles fizeram uma piadinha em cima, sabe? E acontece o mesmo com a Capitã Marvel no próprio filme. O pessoal esperava um filme topzera, porque tava naquele hype de Guerra Infinita e saiu tipo, uau! E quando vai ver a Capitã Marvel, encontra um filme de apresentação de personagem, que será importante para o próximo filme, o que não aconteceu com o Homem-Formiga e a Vespa, que também é um filme ok, mas que a cena pós-crédito acrescenta tanto ou mais do que a Capitã Marvel. Mas ninguém falou de Homem-Formiga e a Vespa e ninguém tá nem aí pra eles, tadinhos. Mas aquela parte em que aparece a Carol Danvers caindo e os meninos ridicularizando ela, eu me senti ali na pele dela, sabe? Eu me identifiquei muito com a Capitã Marvel, apesar do filme ser mediano. Eu me identifiquei com ela mais do que com a Mulher Maravilha, por exemplo, que é uma deusa, que tipo... tá longe do que é ser humano, sabe? E a Capitã Marvel é mais humana.
Essa parte que mostra os fracassos dela e mostra ela superando esses fracassos, toda mulher se identifica com essa cena. Mas como disse, essas cenas são mostradas em flashbacks e seria legal ver o filme começando com a infância dela, o passado dela. E o passado dela é toda uma montagem cheia de cortes, dificultando o processo de profundidade com a personagem. Mas o real problema é que as declarações da atriz foram muito polêmicas e algumas pessoas não gostaram desse tipo de discurso, criando uma antipatia pela atriz antes mesmo do filme lançar, levando as pessoas ao cinema com um pé atrás, e realmente o filme não é lá um Vingadores Guerra Infinita. Mas é bom, mas é ok. A atriz não parecia estar à vontade no papel. Mas é um filme de apresentação de herói ok, tanto quanto Mulher Maravilha, por exemplo. Que também é um filme ok, que tem um vilão bosta. É o quê? E um terceiro ato horrível. Mas que ninguém comenta isso hoje em dia. E que também esse filme se envolveu em polêmicas de feminismo e objetificação da mulher, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser um símbolo feminino. Isso foi muito discutido na época, mas hoje o pessoal só se lembra de um filme lindo, entre aspas, porque lhes convém. Com essas polêmicas, criou-se um ódio mortal das feministas que todos queriam boicotar o filme da Capitã Marvel. Mas isso, em parte, é culpa de algumas feministas que levam algumas situações aos extremos. Como em todo movimento, existe aquela parte extremista que acaba matando a ideologia do movimento. Como discutir se o sovaco da Gal Gadot deveria estar raspado ou não, ou se a Brie Larson não tem um corpo de herói, um corpo feminino. Mas tudo isso, toda essa polêmica no final não importou tanto, porque o filme chegou ao seu 1 bilhão nas bilheterias. Polêmicos ou não, esses filmes são símbolo para as mulheres. Um exemplo de um filme que é um símbolo para o feminismo e que as pessoas adoraram recentemente foi Alita, Anjo de Combate, que é um filme que claramente mostra valores feministas, e ela parte da mesma premissa que Capitã Marvel. É uma personagem que perdeu a memória, mas que cria laços com as pessoas a ponto delas se importarem com ela. Mas isso não foi muito bem construído aqui no filme da Capitã. No começo desse filme da Alita, você pode até achar estranho aquele CGI, mas ele transmite tanta verdade em suas emoções que você esquece que aquilo ali é um boneco. Você começa a se importar com a personagem e a se preocupar em certos momentos de perigo. Ela é uma mulher forte, luta pelos seus ideais e é um referencial para meninas que nunca tiveram no cinema referências femininas, de mulheres heroínas, protagonistas, fortes, que não dependem necessariamente de alguém para salvá-las e completá-las. Elas são autossuficientes. Aí você vai falar: ah, Jaqueline, mas antigamente já teve filmes de super-heroínas e tal. Sim, teve. Mas eu tô falando que antigamente as mulheres eram muito objetificadas. Era o uniforme da Mulher Maravilha, era um topzinho com praticamente um short que era uma calcinha. Elas eram objeto de desejo. Nesses filmes, elas são o herói representado em si, que você vê em Rambo, que você vê no Exterminador do Futuro, que você vê no Missão Impossível. Você vê o herói ali. Você não vê um homem escultural forte. Ai, eu desejo aquele cara, ele é muito lindo. Não, você vê o herói passando por dificuldades e você gosta dele porque ele vence essas dificuldades mais tarde. E a gente queria exatamente isso. Filmes que retratassem as mulheres como mulheres fortes, autossuficientes e que não fossem somente um objeto de desejo. Eu falei isso até no meu vídeo da Lara Croft Tomb Raider do jogo, que eu gostei bastante. Vou deixar aqui no card o link se vocês quiserem ver mais tarde. E esse é um ponto importante, sim, porque tanto Alita quanto Capitã Marvel e Mulher Maravilha também são filmes pelo qual jovens mulheres vão se sentir inspiradas. Mais do que isso, como uma assistidora de filmes que eu sou, eu cresci assistindo filmes com protagonistas masculinos, com os quais eu me identifico, como Peter Parker, Frodo, entre outros. E eu não acho que não tenha nada de errado com isso. Eu só acho que agora nós temos fortes protagonistas femininas com as quais até os meninos podem se identificar também. Por que não? O mundo é diferente. Por que não podemos ter diferentes representações de raças, cores e gêneros nos filmes? O importante é se ter uma variedade de perspectivas. Isso é ser representativo. Pessoas negras e mulheres e outras pessoas de raças também só querem se sentir como você, homem branco hétero, se sentiu a vida inteira. E isso não é errado, não é chato, não é politicamente correto. É representativo.
Porém, sim, existem aquelas pessoinhas com alguns discursos de ódio que acabam manchando todo o movimento e também parecer que é chato, que a gente não pode falar nada, fazendo as pessoas odiarem a sua luta, a sua causa, sendo que é muito importante esses filmes. Esses filmes são importantes. Eu vou deixar menções honrosas e se vocês gostaram, curtiram esse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar e deixar a sua opinião aqui nos comentários, com muito respeito e carinho com os demais. E se tiver mais alguma recomendação de vídeo para eu fazer, deixa aqui nos comentários também. Um abraço e um queijo. Tchau!